É isso aí, pessoal. Voltei agora para aquele ponto 2 da nossa aula, é isso mesmo, com a aula 38.2, a gente vai revisar aqui os conceitos que vocês já aprenderam na aula 38.1. Então, o que a gente falou, pessoal? A gente falou do desenvolvimento embrionário, isso mesmo, né? A formação do embrião a partir do quê? Do encontro do espermatozoide com o óvulo, que forma, né, a célula ovo ou zigoto, e a partir dali eu tenho o quê? A construção de um novo indivíduo. Isso mesmo, nesse caso, um embrião, certo? Isso aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui, né, a fundo a aula de biologia. Eu, professora Laísa, desenvolvimento embrionário, parte 1, aula 38.2. Então, nessa aula, o que a gente estudou, pessoal? A gente estudou justamente o que? O desenvolvimento embrionário e as três partes, as três divisões desse processo aí. E quais são essas três divisões? A primeira divisão é o que eu chamo de segmentação, que é aquelas primeiras divisões celulares que vai acontecer com o zigoto. E de acordo com a célula ovo ou zigoto, eu tenho algumas classificações de acordo com a quantidade de vitelo que a gente viu nessa aula, né? Isso mesmo. Que tem a ver com o quê, professora? Com tipos de ovos, que eles podem ser chamados de oligolesto, quando tem um pouco ou nenhum vitelo. Eles podem estar sendo chamados de heterolécitos, quando eu tenho uma quantidade intermediária de vitelo. Telolesto, quando tem ovos com muito vitelo, que é o exemplo da ave, né? E os ovos que eu chamo de centrolesto, quando o vitelo daquele ovo ele fica no meio, que é o caso dos artrópodes, dos insetos, que eu tenho esse tipo de ovos, esse tipo de classificação. E com relação à segmentação, a clivagem, né, mais conhecida como clivagem, eu tenho o quê? A mórula e a formação da blástula. A mórula, pessoal, ela lembra, né, eu até dei um exemplo bem lúdico para vocês, dos cachinhos de uva, da amora. Vamos pensar na amora, aquela frutinha? Então, aquela segmentação parecida com uma amora. E essa divisão nem sempre vai ser igual nos animais de forma geral. E de acordo com esse tipo de divisão, da divisão celular, eu tenho mais 4 tipos de divisões. Divisão holoblástica igual, que é o que acontece, né, nos tipos de ovo, que é o ovo oligolécito. As células elas vão apresentar tamanhos iguais. Eu vou ter holoblástica desigual, que é o caso de ovo heterolécito, meroblástica discoidal e meroblástica superficial, que é o caso do que acontece com os artrópodes, por conta da disposição do vitelo, ficando sempre no polo animal a divisão dessas células. E além da segmentação, eu tenho um outro processo que acontece nessa formação do embrião, que é a gastrulação. E o ponto-chave da gastrulação é o que, professora? É os folhetos germinativos ou folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Alguns animais vão apresentar os 3 folhetos embrionários e outros vão apresentar a ectoderme e endoderme. E nesse caso, quando eles apresentam apenas 2 folhetos embrionários, eu chamo de animais diblásticos. No nosso caso aqui, nós somos o quê? Triblásticos. Além da gastrulação, tem uma terceira subdivisão aí com relação ao processo do desenvolvimento embrionário, que é a organogênese. Isso mesmo. E finalizando ali nesse processo do desenvolvimento embrionário, eu tenho o que eu chamo de anexos embrionários, o âmino, que vai estar envolvendo, pessoal, ele envolve e protege, né, o embrião contra choque e ressecamento. Eu tenho um saco vitelino, que é uma bolsa que vai estar armazenando
o vitelo, eu vou ter o alantoide, é uma bolsa com função de remover as excretas do embrião, e o corium, né? Que é uma membrana por fora, que recobre, tá? Que envolve todo o embrião, e seu anexo, né? Ele tem como função também facilitar a troca gasosa, ele participa dessa troca gasosa. É isso aí, pessoal. Então, agora é aquele momento, tá, da atividade de sala. Presta atenção, respira fundo. Qualquer dúvida, manda aqui para a professora. Já já a gente se encontra. Isso aí, pessoal, voltei. E já tô aqui agradecendo aqui os alunos que entraram em contato comigo. Então, grande abraço aí para vocês, professores presenciais também, que mandou a imagem aí de vocês fazendo atividade de biologia. Gosto muito de receber essas imagens. Parabéns aí às turmas que são aplicadas. Isso aí, gente, vocês estão, ó, tô gostando de ver. Então, vamos agora para aquele momento da resolução da nossa aula, resolução da nossa atividade. Então, meu diretor corta agora para a telinha e vamos lá, atividade de sala, tirando dúvidas, resolução da aula. Isso mesmo, resolução da atividade. Vamos então para a questão 1. Vou fazer a leitura da questão 1 e a gente consegue, através dessa leitura aqui, ler. Durante o desenvolvimento embrionário, isso aí, a segmentação ou clivagem transforma o quê? O zigoto em uma estrutura compacta formada por várias células. Beleza, professora? É nesse estágio que a mórula surge, desempenhando um papel crucial nas fases iniciais de quê? Do que eu chamo de embriogênese. Então, já sei, né? A mórula, ela vai surgir, né? A gente tem aqui a união do espermatozoide com o ovócito, com o óvulo. Tenho essa união, eu vou ter o quê? A formação da célula ovo, e a partir da formação dessa célula ovo, eu vou ter o quê? Várias subdivisõezinhas, várias divisões, várias clivagens, onde vai chegar o momento que eu vou ter o que eu chamo de mórula. Deixa eu tentar fazer aqui para vocês. Eu até dei o exemplo aqui do cacho de uva. Então, que desempenha o quê? Um papel crucial nas fases iniciais da embriogênese. Já sei que eu estou falando de clivagem, já sei que eu estou falando de segmentação da célula. Nesse caso, da célula ovo, zigoto. Na etapa da segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Ok. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. E aí, gente, ela fala o seguinte, que a mórula é uma estrutura caracterizada pela presença de placa neural, sulco neural e tubo neural? Não, né? Essa etapa aí, gente, já tá mais avançada, então não é a alternativa A. B, ela marca a estrutura fetal e neural? Não, impossível, né? C, estrutura em que é possível distinguir os 3 foletos embrionários? Não, a estrutura que é possível distinguir os 3 foletos embrionários é a gastrulação, é a gástrula, não é? D, estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Correta. Tá? Então, a alternativa correta, o gabarito correto é o gabarito D de dado. E estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida? Não, não vai ser nessa estrutura, não vai ser na mórula que a gente consegue, né, observar a estrutura. Olha aqui, gente, mais uma vez a imagem aqui. A mórula é esse amontoado de células. Tá vendo aqui? Que tem um tamanho semelhante à célula do ovo, do zigoto aqui. Então, a resposta correta é o gabarito D.
Célula, estrutura similar à do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Vamos agora para a questão de número 2. A gastrulação, olha aí, pessoal, falamos da segmentação na questão anterior, nessa questão 2 ela já vem aqui com a gastrulação. Então, a gastrulação é uma fase fundamental do desenvolvimento embrionário, caracterizada por profundas transformações celulares e organização dos tecidos. Ok. Assinale a alternativa que descreve corretamente um evento característico dessa etapa. O que tem de mais importante aí no evento da gastrulação, gente? O que será? Isso aí tá fácil, né? Se você prestou ali atenção na revisão, você vai ver que tá fácil. Então, a alternativa A, ele fala que o evento, né, importante da gastrulação é que nesse processo ocorre a formação da mórula, um grupo maciço de células. E não, gente, a formação da mórula, ela vai acontecer aonde? Na segmentação. Então, não é para marcar em alternativa A. A alternativa B, na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher? Também não. C, na gastrulação, todos os órgãos do embrião se formam? Não, pessoal, não é na gastrulação. A alternativa D, na gastrulação, forma-se o tubo neural? Será que é esse que é o evento importante? Também não. A alternativa E, é na gastrulação que eu tenho o quê? A formação dos folhetos germinativos. Endoderme, mesoderme e a ectoderme. Então, esses são, né, o ponto alto, o ponto-chave característico da etapa da gastrulação. Então, o gabarito correto é o gabarito E. Marquei aqui, marque aí o X na alternativa E. Tá bom? Vamos analisar agora a questão 3. Na fase da organogênese, é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem ao quê? Organogênese, ela já está falando, organogênese. Histogênese já fala, pessoal, que dá origem ao quê? A tecidos. Tecidos. Organogênese a órgãos. Então, né, essa resposta aí, ela tá o quê? Ela tá mamão com açúcar. É isso mesmo, mamão com açúcar. Então, a alternativa A, ela fala que na fase da organogênese eu tenho a formação do celoma. Não, pessoal, o celoma, ele está relacionado à gastrulação, isso mesmo. E só para falar aqui, né, que é muito comum, principalmente quando vocês tiverem as aulas de zoologia, você vê indivíduo celomado, indivíduo acelomado. Celomado por quê? Porque ele formou essa cavidade que é o celoma, que é onde os órgãos, eles estão o quê? Inseridos. Os órgãos daquele indivíduo. Nós somos indivíduos celomados. Nós temos uma cavidade onde os nossos órgãos estão inseridos. Só um adendo aí. E lembrando, né, que o celoma ele é formado em qual fase? Na gastrulação. Então, não é para marcar a alternativa A. A alternativa B de bola, nos cromossomos. Essa aí foi bem viajada, né, gente? Cromossomo tem a ver com material genético, com os DNA, com DNA. Então, não tem como marcar a alternativa B. A alternativa C, que é a que responde a questão, né, a tecidos e órgãos. A alternativa D, fala de blastômeros, que tem a ver com as células, né, o processo da divisão do zigoto. E a alternativa E fala do blastóporo, que também está relacionada ao quê? À fase da gastrulação. Então, a resposta correta, que eu nem preciso aqui sem delongas, é a alternativa C, tecidos e órgãos, gabarito C. Vamos agora para a questão 4. Isso aí, a questão 4 ela fala o seguinte: associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Fases de desenvolvimento. A primeira fase aqui, ele fala que é a fertilização.
Fertilização, vocês já sabem o que é fertilização, certo? Ok. Segundo ponto, gástrula. Terceiro ponto, blástula. Quarto ponto, segmentação. 5 ponto, anêrola. Então, você vai estar identificando, conforme você vai lendo a questão, você vai identificar em qual fase aquela alternativa se encontra. Aqui ele vai dar as características de cada fase dessa, e eu vou só puxar aqui para vocês, para a gente ver aqui, né, qual é a fase que melhor a gente tem esse início, essa sequência aqui, tá? Olha aqui, pessoal, deixa eu só passar aqui para vocês a sequência a sequência correta. Tá? Então vamos lá, gente. Fase caracterizada pela formação do tubo neural. E aí, gente? Essa tá mamão com açúcar, né? É a nêrula, que é a fase caracterizada pela formação do tubo neural. O segundo ponto ali, fase em que o ovo se divide sucessivamente até as células atingir as dimensões normais da espécie. E aí, gente? Que fase é essa? Essa aí também tá muito fácil. É a segmentação. Segmentação, divisão, clivagem. Deixa eu colocar aqui por fora que eu acho que fica mais fácil. 4. Terceiro ponto. Fase durante a qual os gametas se unem. Qual é a fase que eu tenho a união dos gametas? A fertilização ou fecundação. Fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central, pessoal. Que fase é essa? E a outra fase na qual se origina o que a gente chama de intestino primitivo. Então, aqui, a fase na qual se origina o intestino primitivo é a 2, que é a gastrulação. E o 3 aqui é a fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central, que é a blástula. Tá bom? Ela vai envolvendo essa pequena cavidade. E de acordo, né, com o que eu já coloquei aí, a gente tem a seguinte sequência: 5, a 4, a 1, a 3 e a 2. Agora, a gente vai analisar qual é a sequência que melhor responde ao que a gente informou ali. De cara aqui é a alternativa B de bola. 5, 4, 1, 3, 2. E agora a gente vai para aquele momento final da nossa aula, o decolando para o futuro, com uma questão aqui, né, próxima às avaliações que vocês possam estar fazendo. O desenvolvimento embrionário, ele é um processo contínuo e altamente regulado, no qual sucessivas etapas transformam uma única célula em um organismo que? Multicelular completo. Fatores genéticos e ambientais influenciam cada estágio desse processo. Alterações em etapas específicas podem comprometer o desenvolvimento adequado do embrião e também do feto. Comprometeu o embrião, comprometeu o desenvolvimento do feto. Considerando as etapas do desenvolvimento embrionário, qual evento marca a transição entre a fase da segmentação e o início da gastrulação? Então, você tem que saber, por exemplo, que a segmentação, a gente tem o quê? O processo de divisão. Beleza, professora. Divisão, clivagem. Aí a gente tem a mórula para formar, depois da mórula, a blástula. E a partir do momento que forma a blástula, eu já tenho o quê? Uma diferenciação ali naquela célula. E a partir dali, eu posso dizer que eu tenho o que, professora? A transição da segmentação para a gastrulação. Eu já até respondi aqui, né, nesse exemplo que eu falei aqui para vocês. Mas alternativa A
ela fala que o que marca a transição de uma fase para outra é a mórula, e não é a mórula, tá? Não tem como marcar a alternativa A. B, implantação do embrião na parede uterina, também não é a transição dessas duas etapas. C, formação da blástula, blastocisto, com cavidade interna e diferenciação celular inicial. Correto, tá? Alternativa C está correta. D, formação do tubo neural precursor do sistema nervoso central. Não, né? Isso aí já está relacionado a um processo, a uma etapa mais avançada. E E, desenvolvimento dos órgãos internos do embrião, organogênese. Também não. Então, o gabarito correto é o gabarito C de casa. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula e já já eu volto mais com vocês com mais aula aí de biologia. Até mais!